Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a essa grande live hoje. Para mim é uma honra, uma satisfação. Um tema muito interessante. O tema, dessa live de hoje é desemprego, saúde emocional e novas oportunidades. Essa live, no dia de quinta-feira eu criei no intuito de o que está acontecendo. A gente está em plena pandemia. E muita gente perdeu o trabalho, tem muita gente, talvez, desencadeou ansiedade, depressão. E aí hoje eu vou dar uma ênfase à questão da depressão na parte emocional e na parte de novas profissões, novas oportunidades. Porque é muito bom estar cuidando do emocional, mas também é muito importante que eu tenha uma esperança, que eu tenha um direcionamento em relação à questão de trabalho, porque assim, o trabalhar, ele tem um papel, ele tem uma função também na nossa vida psíquica. Então é muito interessante que a gente possa, eu quis aliar essas duas coisas, tanto a questão do trabalho e a parte emocional, e também dar um direcionamento e uma orientação com quais seriam essas profissões que você poderia fazer a partir de casa, a partir da internet, e você ainda pudesse ganhar algum dinheiro em relação a isso. Hoje, como eu falei, eu vou dar ênfase à questão da depressão. E para metade da live até o final, eu vou trazer essas novas profissões. Nessa pandemia, o que está valorizando muito? A internet ele pode ser uma saída, pode ser uma alternativa, pode ser algo temporário e pode ser algo que você pode desenvolver e, dependendo de como você lide com isso, como você desenvolva, você pode ter como uma renda principal. Vai depender muito de você. Então, assim, para a gente começar, você também que está assistindo, manda aviãozinho para quem você acha que é pertinente. Alguém que já falou assim, eu quero alguma coisa para poder trabalhar, talvez na internet, talvez, enfim, eu estou buscando um pouco perdido em relação ao que eu vou fazer, o que está em alta nessa pandemia. Então eu vou estar discorrendo sobre isso. Então, para a gente começar, eu vou estar falando sobre a questão da depressão. Nem todo mundo, que talvez perdeu o emprego, está em uma situação nessa pandemia, está com depressão. Ele pode estar com uma tristeza profunda, uma tristeza prolongada em relação àquilo. Então, já é importante a gente distinguir essas duas coisas. Então, assim, um quadro de uma pessoa depressiva é o que? Inclui tristeza, desânimo, tem a questão do sentimento de culpa, autoestima muito baixa, e alguns outros sintomas. Então, assim, quem está com depressão, ele foca muito no passado. Ele fica ali, ele investe muito tempo naquele fato. Vamos pegar na questão da pandemia. Uma pessoa pode dizer assim, eu fui demitido, eu perdi o meu negócio, Só lembrando que essa live também é para você que tem algum negócio físico e talvez também não está caminhando bem. Então hoje também tem ferramenta e orientação para você também. Tem um projeto que eu desenvolvi, que eu organizei, que também serve como norteador para você que talvez está sem um trabalho, talvez que você está sem norte, você que quer talvez ampliar a questão, algo a mais que você quer fazer, ter uma renda. Então, e essa parte emocional, como lidar com isso, Então, a gente vai estar falando sobre isso hoje. Então, assim, é bom a gente diferenciar. Às vezes a gente pode estar numa situação de tristeza prolongada.
Então uma pessoa que aconteceu um fato, ela fica ali remoendo, ela traz, você pode perceber, você talvez uma amiga, ela fica sempre falando do mesmo fato, da mesma situação, né? A gente pode, é recorrente ali, ela não sai daquilo, então isso mostra que ela está presa no passado. Então assim, além de ser uma questão emocional, também existe uma parte hormonal, porque uma pessoa com depressão passa a ter uma insuficiência da serotonina. Eu vou estar falando um pouco mais dessa parte de hormônio, neurohormônios, que vocês vão entender um pouco mais, alguns hormônios, qual a importância de cada um e como você pode, com que você pode desenvolver isso no seu corpo. Mas assim, uma pessoa com depressão, ela vai estar sempre com foco também naquilo que ela não tem. Ou ela ela vai ficar no foco no que não tem, e também aquilo que ela perdeu. Essa pessoa possa tirar o foco. Quando fala de depressão, a gente também está falando de mudar o foco. Quando a gente está em um estado mais saudável emocionalmente, isso quer dizer o que? Que a gente está com maior atenção ao presente. Quem está com excesso de atenção ao futuro está com ansiedade. Quem está com excesso de passado tem uma grande possibilidade de estar com depressão. Então assim, o intuito é a gente equilibrar isso, passar a maior parte do tempo no presente. Então assim, essas pessoas vão pensar, vão ter pensamentos tipo, ninguém me apoia, tipo também, aí ninguém me apoia, ninguém gosta de mim, a vida é assim, a vida é assado, e começa a se colocar como vítima na situação. E aí com isso, o que a gente tem? Aí o que acontece? Começa a dominar energias. Luiz, seja bem-vinda. Começa a dominar energias ruins, porque ela tá naquele pensamento o tempo todo negativo. Então ela começa a criar um padrão. Ela começa a criar um padrão que realmente a coisa já não está bem, começa a piorar. Sabe aquela coisa? O pessoal sempre fala assim, se você está bem, as coisas vão bem. Quando você está mal, parece que uma coisa vai puxando a outra. Uma vai puxando a outra e você vai criando mais problemas para você. Porque você não está bem, você não está em paz. Então o primeiro ponto que é preciso a gente pensar e ter consciência, que a gente precisa estar bem em que situação for. Talvez seja no casamento, porque diante dessa situação você pode desencadear conflitos no lado conjugal, você pode desencadear conflitos com os filhos, né, com os familiares, né, porque da sua vida talvez você faça há uma mudança de forma geral, e essas mudanças, para você lidar, né, tem algumas variáveis aí. Então a gente precisa ter consciência que a gente precisa tirar o foco, né, daquilo que eu não tenho, tem que tirar o foco daquilo que aconteceu, para que eu possa manter um equilíbrio, para eu poder lidar com algumas situações. Então assim, é importante que você foque na solução, que você foque nas alternativas. Então, nesse tempo de pandemia, o que é mais importante? Que você esteja aberto ou aberta a aprender, esteja aberto ao novo, a mudanças. Não seja resistente a esse novo. Então, é importante que eu esteja aberto a aprender. Eu percebo que, por exemplo, esse ano 2021 é o ponto-chave de mudança, né? Vamos pensar que o veículo que eu posso aproveitar para poder aprender, para poder realmente ter a questão de trabalho, é a internet que está aí, a era digital.
Eu vejo muita gente resistente a isso. Então, como eu estou falando, às vezes a gente fica resistente a algo que de fato pode mudar a nossa vida, pode dar um novo direcionamento. Eu posso até, Martinha, seja bem-vinda, eu posso até não saber nada, e eu vou falar sobre isso. Você que não tem conhecimento nenhum digital, zero, eu organizei um projeto que vocês vão, eu vou estar orientando mais. Nesse ponto dessa era digital, a gente tem duas escolhas. Ou a gente se abrir para esse novo, aprender e pegar essa oportunidade, ou a gente permanecer no mesmo lugar. E enquanto as outras pessoas estão fazendo algo, estão desenvolvendo. Então, eu sei que é desafiador esse novo, mas se você tiver paciência, eu falo sempre que é preciso que a gente tenha paciência no nosso processo de aprendizado. Mas se você se colocar nessa posição de aprendiz, de colocar em prática esse novo, você consegue. E tem muitas novas oportunidades em termos de profissionais que tá nessa direção, na questão digital. E é possível se você se permitir. Então, nessa noite, eu quero que você esteja aberta para poder pensar em possibilidades na sua vida. Pode ser uma esperança. Talvez você esteja desanimado, alguém que você conhece está desanimado e sabendo lidar com a parte emocional, sabendo lidar, ou então tendo uma possibilidade real de fazer algo que possa ter retorno, pode ser maravilhoso nesse momento. Então, assim, então tenha essa era digital não como um inimigo, ou então a pandemia como inimiga, mas tenha como um aliado, como uma oportunidade de você fazer uma nova história. Talvez essa nova história seja melhor do que a passada, que é a que você viveu até então. Então, se você se permitir a isso. Um segundo ponto que eu trago para vocês é que vocês invistam em vocês, que você invista em você. Nesse período que for preciso, faça talvez um curso a mais, né? Aprenda, tanto focado no seu lado pessoal, tanto no lado profissional. Você juntando essas duas coisas, você vai longe. E essa proposta dessa live, nessa live das quintas-feiras, seria nesse sentido. Seria nesse intuito de você ter uma oportunidade de ter algo para poder orientar tanto emocionalmente como a questão de trabalhos. E aí o que? Tem muita gente, nós ficamos com medo desse futuro. O desconhecido causa medo, mas também pode ser uma grande oportunidade. Então, se permita isso. Então, essa mudança que a gente está passando, eu posso fazer uma analogia. Lá naquela época do telefone, né, ainda o telefone fixo em casa, lá quando foi criado, era uma coisa absurda. Ninguém concebia a voz, né, tá passando por um aparelho. Achavam uma coisa absurda. E aí o que? Hoje a gente tem um celular, né, essa coisa do móvel também foi uma outra coisa absurda na época. Você vai achar absurdo talvez a questão da internet como um veículo, ou uma boa parte, porque 75% dos empreendedores estão empreendendo online, na internet. Então isso já é um dado para nós, que aí a internet tem algo para nos oferecer. A gente precisa conhecer mais, a gente precisa realmente se direcionar a isso e, se for o caso, né, e com certeza aprender com isso. Então, assim, aí vem a questão da internet. Então, esse algo novo, sempre o algo novo nos dá medo. Eu preciso vencer isso. E aí eu venho também falar sobre o incômodo, né? O incômodo é não aceitar a vida que você está levando.
Não aceitar no sentido, não aquele sentido de não aceitar e ficar ali se tornando uma vítima da situação, se lamentando. Não é esse não aceitar. O meu convite aqui é o não aceitar, para que você se mobilize a ação, para você fazer algo para modificar a situação real que você hoje não tá satisfeita e nem satisfeito. Que você possa realmente fazer algo. E nessa live aqui, é nesse direcionamento. Você tem algo a fazer. Você tem para onde ir, o que fazer. Possa ser. A Ioná, seja bem-vinda. A Shelly também. A gente sempre tem um norte, uma solução, uma oportunidade. Possa ser que a gente não enxerga naquele momento, mas a gente sempre tem uma saída, sempre tem realmente algo que vai solucionar a situação que você está hoje. Então, é esse convite. Mude o foco. Limpe a lente dos seus óculos. Não estou dizendo você que usa óculos, mas é uma metáfora para que você possa realmente enxergar o real da situação. Existem muitas possibilidades. Só que eu vejo que muita gente não conhece, não sabe, não tem um conhecimento. Eu acredito muito na questão do conhecimento, é conhecer. E o autoconhecimento, que é essa parte da gestão das emoções, para que a gente possa gerir, né, no momento de desafio, gerir algumas situações que são adversas, que faz parte. Não dá para tirar essas adversidades. Se eu tiro essas adversidades da minha vida, eu tiro a vida. A vida é isso. E essas adversidades me dá força, te dá força. Então, depende muito como você dá significado a cada uma dessas situações. Então, assim, é importante que você se revolte, não para você brigar com as pessoas, mas se revoltar e não aceitar a situação atual e que você se coloque em movimento. Que você faça algo para mudar a sua situação. É preciso que você seja visionário. O que seria ser visionário? É no sentido de ver, antever, vamos dizer assim, esse futuro que vai acontecer e você se posicionar de uma forma, vamos dizer assim, mais assertiva. Né? A empresa de álcool em gel se posicionou bem. Dizem que em um momento de pandemia tem gente que chora e tem gente que vende lenço para quem está chorando. Então, nesse sentido, a gente vê algumas situações, né? Alguns se beneficiam, outros talvez fiquem se lamentando. É uma escolha de cada um. Você tinha um negócio e acabou por causa da pandemia não funcionando, não dando certo, você ter que fechar. Não era previsto isso. Mas você poderia ter se preparado também. Mas não se culpe. Não se culpe, tá? O segundo ponto, busque compensações. O que seria isso? Você vai buscar coisas que você gosta, ouvir uma música que você gosta, talvez você passear. Andréa, seja bem-vinda. Seja ler um bom livro, né? Você vai fazer coisas que você goste, que te façam bem. O terceiro ponto, não acompanhe o noticiário 24 horas por dia, porque o que acontece, né, as pessoas, o noticiário notícias ruins, negativas, tem gente que fica ali 24 horas só assistindo, morte, enfim. Sai um pouco disso, porque a sua mente, a sua mente vai processando aquilo, e aí através do pensamento você começa a se sentir mal, né, gera emoções de tristeza, né, angústia, uma série de coisas que de emoções vão desencadeando em você. Aí o quarto, que você continue procurando trabalho, que você separe um momento para isso. Se é mais pela internet, você faça isso. Aí, além disso, você pode o quê? Conversar com os seus ex-colegas, no intuito de que você não ficar isolado, que você manter o seu network com as pessoas, porque através das pessoas você também pode
ter oportunidade de trabalho também, que você possa, né, sempre estar interagindo. Então você que talvez não seja muito adepto à questão das redes sociais, até para trabalho, em termos de se relacionar com as pessoas para ter notícia de algo, né, que talvez uma oportunidade de trabalho, é bom que você faça isso, mantenha o contato com essas pessoas. E também, se for o caso, dependendo do nível, o nível da questão da depressão, da ansiedade, né, busque uma ajuda profissional, seja um psicólogo, né, seja talvez um coach, enfim, que se for preciso, faça isso, né, porque, como eu falei, se você não está bem, nada vai bem na sua vida, né, ou então algumas coisas passam a ser mais desafiador para você. E aí, como eu falei, a parte química, né, neuroquímica, na parte da depressão, há uma baixa da serotonina. Então, assim, há uma importância, eu geralmente no início, seja na questão da psicologia, atendimento psicológico, seja na questão do coach, eu sempre pergunto para a pessoa se ela está fazendo exercício físico, dependendo do quadro dela, né? Pode ser mais importante do que outros, mas em todo caso é importante que a gente faça exercício físico. Então, o exercício físico muda a nossa química, a química do nosso corpo. Ele aumenta a serotonina, baixa o cortisol, aumenta a dopamina e também a endorfina. E aí você pode me perguntar qual é a função de cada uma delas. Eu vou estar falando rapidamente de cada uma aqui para que você entenda um pouco mais. Nós somos uma farmácia ambulante, onde a gente tem a capacidade de produzir substância, hormônios, para que a gente possa equilibrar. Então, de forma correta, mais assertiva, você pode produzir isso. Então, tem gente que gosta de dançar, tem gente que gosta de fazer academia, tem gente que gosta de caminhar. Tudo isso são exercícios. Tem gente que pode pegar aqueles aplicativos, tem aqueles exercícios rápidos, talvez de 15 minutos, 30 minutos. Você pode se exercitar em casa mesmo. Então, você pode fazer isso. Então, dentro disso, esses hormônios, neurohormônios, vão beneficiar o seu corpo, vão equilibrar. Então, assim, primeiro ponto, a questão da serotonina. O que ele é responsável? Ele é responsável pela harmonia, o bem-estar do corpo. Ele regula o humor, a psíquica, emocional. Ele regula o sono, o apetite. Núbia, seja bem-vinda. O ritmo cardíaco, né? Em relação ao ritmo cardíaco, em algumas situações, tanto pela respiração como essa questão cardíaca, pode desencadear a questão da ansiedade. Então, se você começa a regular a respiração e a questão cardíaca, você também consegue controlar essa ansiedade e essa depressão, porque vai aumentando os níveis de serotonina. E também a serotonina, ele regula as funções cognitivas. Então, fazer exercício físico é muito benéfico, porque é uma das coisas talvez até mais acessíveis. É uma coisa que não precisa, em alguns casos, você pode fazer uma caminhada na rua onde você mora, né? Você pode, como eu falei, tem uns aplicativos que você pode fazer exercícios curtos, 15 minutos, 30, que faz dançar também. Então, são várias alternativas para você fazer exercício físico. O segundo hormônio é a dopamina, que é responsável pela sensação de prazer e aumento da motivação. Então, quando você faz exercício, você se sente mais motivado, né? Isso as pessoas falam e também nos momentos. Sandra, seja bem-vinda. Então, são relatos e mais relatos que as pessoas realmente se sentem bem. A questão terceira, o cortisol. O cortisol, ele alto no nosso corpo, ele aumenta o estresse, aumenta o medo. Então, a importância de você fazer exercício físico para que baixe o cortisol. E aí, com isso, você vai baixar o medo, você vai se sentir mais segura, mais viva.
E aí o quarto hormônio, a endorfina, é um neurohormônio onde inibe a irritação e o estresse, contribuindo para a sensação de satisfação e felicidade. Então, olha quantos hormônios dentro de um exercício, que muita gente não sabe dessa parte química. Então, é importante que a gente possa fazer alguma atividade física. Para vocês que estão chegando agora, só relembrando o motivo maior dessa live, né? O objetivo todas as quintas, unir a parte emocional, para a gente possa ter um equilíbrio emocional, e visando novas possibilidades de trabalho. Tem muita gente que perdeu o trabalho, emprego, tem muita gente que quer fazer alguma coisa em termos de até algo paralelo ao que já faz, ou talvez tenha até uma loja física, mas não saiba como desenvolver isso, como dentro dessa pandemia, fazer com que esse negócio avance. Então, dentro dessa live, tenha orientações para isso, e eu vou estar falando novas profissões que estão surgindo nesse tempo de pandemia, que você pode fazer, pode conciliar, ou você que não, talvez esteja com tempo maior, você invista em termos de tempo, uma parte do tempo como algo temporário, e talvez depois como principal. Então, assim, só para a gente unir essas duas coisas, eu vou relatar um pouco da minha história em relação a oportunidade, talvez de trabalho, um sonho, e uma frustração, uma decepção. Que aí foi uma situação que eu quase fiquei, né, em depressão. Porque era algo que eu queria, que eu estava buscando como projeto, e naquele momento não aconteceu exatamente como eu queria. Então, na minha adolescência, eu estava fazendo de tudo, né, treinando, tendo como objetivo ser jogador de futebol. Isso com mais ou menos 15, 16 anos, né, tinha a questão do Bahia, a seleção do colégio, né, enfim. Então, tinha tudo isso envolvido, tinha um condomínio que eu jogava também, o famoso fominha, né? Era de manhã, de tarde, de noite. Então, assim, como é que essa história se liga a essa situação que eu estou dessa live? A questão emocional, o buscar, né, aquilo ali, só que eu tive uma lesão no joelho. Eu tive uma lesão no menisco e no ligamento. Eu rompi o ligamento. E ali, naquele momento, né, eu fiquei triste inicialmente, né, e eu achei que tinha solução ou tinha uma possibilidade de eu continuar. E para isso eu fui buscar um médico, e aí falou que precisava de cirurgia. Aí eu, não satisfeito, fui mais um. Fui para 9 médicos. Só que aí não teve, todos falaram a mesma coisa. E aí, nesse caminho de volta para casa, chorando, e aquela sensação de, né, que o mundo caiu, não ter outra expectativa em relação a nada. Aí eu pensando assim, eu não sei fazer mais nada, entre aspas, porque não deu tempo de descobrir, né, adolescente ainda, mas eu quero que faça essa analogia com o tempo de hoje. Talvez você você estava focado em algo, e isso que você jogou todas as suas fichas, veio a pandemia e você ficou frustrado, te decepcionou. E naquele momento eu me senti da mesma forma. Só que a situação em si me obrigou a olhar para outros ângulos, para outra direção. A mesma coisa, a pandemia pode ter a mesma função para você. A partir daí, eu comecei a me aprofundar no autoconhecimento. A questão, eu fiz terapia individual, terapia em grupo. Eu fiz toda a trajetória. Foi a partir daí que eu fiz a minha faculdade de psicologia. E aí, dentro da faculdade de psicologia, eu vim entender algumas coisas. E algumas fichas caíram. E eu me direcionei de fato. Tomei a responsabilidade de me tornar
o melhor profissional que eu podia ser. E dentro dessa caminhada, talvez naquele momento da lesão lá não foi a melhor coisa, mas eu não enxergava daquela forma ali, naquela situação, mas a partir daquilo tudo aconteceu. Então a mesma coisa, o meu convite é que você esteja aberto a esse novo. Talvez a vida está te convidando a algo novo, que seja algo maravilhoso para você e você não tem nem noção, você só vai ter noção lá na frente. Você vai começar a entender porque talvez aconteceu dessa forma, ou você tomou aquilo como algo positivo, ou fez daquilo algo positivo. E aí, baseado nisso, nessa nova direção, nesse novo olhar, em novas possibilidades, você também pode estar querendo saber quais são essas novas profissões hoje, atual, nesse contexto atual, que você pode talvez fazer. Então eu vou estar falando cada uma delas, né, nessa questão da era digital. Você que não sabe nada de digital, eu criei, eu organizei um projeto que vai te orientar. Você que sabe uma loja física, quer melhorar talvez as vendas, esse projeto que eu desenvolvi, que eu criei, é justamente para essas pessoas. Então essas novas profissões, você vai saber o passo a passo nesse projeto. Eu vou estar relatando aqui algumas para que você entenda. Talvez muita gente não ouviu falar dessas profissões. Eu vou começar falando da profissão desse estilo de negócio ou de trabalho, que é o dropship. Não sei se alguém já ouviu falar. O que seria esse dropship? Você pode ter uma loja física, ou você pode ter uma loja virtual. Qual o objetivo do dropship? É você ter possibilidade de venda, você contactar um fornecedor e você, através da sua loja física ou virtual, você vender esse produto para esse consumidor final, você recebe esse dinheiro, tira o seu lucro e paga esse fornecedor. Ou seja, você não precisa de estoque, você não precisa investir, de fato, você pode, ou se for investir algo muito pouco nessa questão mais da organização, mas em si para vender você não precisa. Então é algo muito rentável. O que você precisa é de estratégias para que você organize isso, mas você não vai investir em estoque, você não vai precisar comprar tudo. E a questão da logística, a entrega, o fornecedor entrega para você. Então, pensando nisso, a gente pode chamar isso de e-commerce, tá? Então, assim, a Amazon, ela tem essa estrutura. Então, você que está pensando em fazer algo, quer iniciar algo, talvez como algo temporário, você pode pensar nisso, né? Se você quiser fazer isso de uma forma com mais detalhe, o passo a passo, o que eu faço em cada etapa para eu chegar a ter resultado? Nesse projeto que eu trago para vocês, né? Quem tiver interessado, vai lá fala assim, eu estou interessado em saber em relação a isso. Então, a logística, o dropship, qual é a vantagem? A logística, a empresa ao fornecedor entrega. O investimento, você não precisa ter estoque para poder começar isso, tá? E a questão da facilidade. Então, assim, um trabalho maior é você procurar um produto que você veja que venda, um fornecedor. Você pode ter um leque infinito de possibilidades. São vários tipos de produto, porque são vários fornecedores. E você montar essa estrutura e, independente, vamos dizer assim, da sua presença, como é uma loja virtual, a coisa começa a acontecer. Então, é uma das formas,
é o dropship. A outra forma que eu vejo o central hoje na era digital, é uma coisa que está em alta, é o gestor de tráfego. O que o gestor de tráfego faz? Ele aumenta o fluxo, né, de pessoas na rede social, pode ser Instagram, pode ser Facebook, pode ser no site que você tem. Ele cria anúncios para que esse fluxo de pessoas veja o seu serviço ou o seu produto. Então você pode ser um advogado, pode ser um dentista, pode ser um psicólogo, pode ser você que trabalha talvez com um produto, né? Tem a questão de artesanato, comida, você trabalha com restaurante, talvez você quer fazer um trabalho mais de delivery, então você pode ter essa possibilidade. Então tudo isso que eu estou falando aqui em termos de profissões, dentro desse projeto que eu organizei, tem o seu passo a passo para você fazer. Então quem tiver, se você está na live agora, você pensou em alguém, você manda aviãozinho para essa pessoa, para ela assistir essa live, ou então ela pode me contactar, porque existe para cada profissão, são mais de 300 formas de você realmente ter um trabalho diante dessa pandemia. Você pode desenvolver talvez através do celular, pode através do computador. Então são várias possibilidades. E o melhor que você tem um passo a passo para você fazer. Então dentro desse gestor de tráfego, então uma pessoa que tem um canal do YouTube, um gestor de tráfego também faz esse processo de configurar e aumentar o fluxo. A questão também empresas, um gestor de tráfego ele pode ter uma carteira de clientes de empresas, onde ele vai fazer esse fluxo de pessoas, né? Na verdade anúncio, para que venda mais aquela empresa. Então são tópicos, né? São profissões que estão começando realmente aumentando, então em alta, e pode ter uma possibilidade boa de retorno financeiro, né? Você combina um X valor por mês, e aí você começa até aquele valor, você começa com 1, com 2, enfim, você pode usar isso para o seu negócio. Outra coisa muito interessante que a gente pode fazer é a questão de importar talvez da China, dos Estados Unidos ou outros lugares. Você compra e revende. Então dentro desse leque você pode ser calçados, você pode comprar calçados, você pode comprar camisa, você pode comprar boné, enfim, uma série de outras coisas que talvez, né, esteja fora. Eu citei esse porque é uma coisa que talvez seja mais corriqueira que a gente veja, né? Perfume, né? Roupa, celulares. Então isso tudo você pode comprar, e aí você Você pode montar uma loja virtual e vender e entregar, talvez via correio. Você pode anunciar no LX, nesses anúncios, Mercado Livre. Então a vantagem, por exemplo, no Mercado Livre, o LX também tem essa vantagem, que eles entregam também. Então tem um percentual desse produto que vai para o LX ou o Mercado Livre, aonde você pode fazer isso. Então por que eu comprar os importados? Isso você tem um valor menor, você compra mais barato, e quando você revende aqui, aí você tem uma margem de lucro muito boa. Então é uma possibilidade também essa coisa do importado, né, dessas coisas que eu falei para vocês, né? Você pode postar em grupos de WhatsApp, e possibilidade de vendas também. Então existem formas, estratégias para você fazer cada uma dessas coisas que eu citei, e mais algumas. A questão de você quer abrir um canal do YouTube, o passo a passo desse projeto, que você se você não sabe esse passo a passo, então quem tiver interessado, ou alguém que você conhecer, me chama no direct, que eu informo mais detalhes sobre isso, tá? Assim, essas profissões no intuito que você tenha um norte, você saiba que tem possibilidades. Por exemplo, telemarketing ativo e receptivo.
em casa. Tem muitas empresas como a Claro, a questão de Vivo, enfim, essas e outras situações, outras empresas nesse mesmo intuito, porque a demanda online aumentou. E quem que vai dar suporte? Então, a questão de telemarketing também aumentou, né, a demanda, né, em termos de trabalho. Então, se você talvez esteja sem trabalho agora, pensar nisso, você pode fazer isso em casa, né, e isso possibilitar a princípio algo temporário, algo renda temporária, e depois, quem sabe, não sei, você vê algumas possibilidades, até negócio próprio, se você quiser, diante dos conhecimentos que são por exemplo, nesse projeto que eu coloquei, que eu organizei, você pode fazer muitas coisas, o passo a passo, e desenvolver, ou você, alguém que você conhece, ou que comenta com você, enfim. Então, assim, o objetivo dessa live foi trazer a parte da depressão, a parte emocional, como é que esse desemprego afeta essas pessoas, trazer o que está muito vigente hoje, né? É a era digital, a internet. Então, por que não a gente lançar mão dessa internet, dessa ferramenta, para a gente ter, talvez, desenvolver um trabalho, né? Esse passo a passo, e também trazer essas profissões novas no intuito de ajudar cada um de vocês a falar para cada um de vocês que tem alternativas, que seja uma esperança para vocês. E como eu falo sempre, eu estou aqui no intuito de contribuir, né, crescer e contribuir. Quanto mais eu transbordo em conhecimento, mais eu quero estar passando para vocês, no intuito de estar ajudando da melhor forma possível, com certeza, e que seja o intuito. Então, quem tiver interessado ou tiver querendo quer saber mais detalhes sobre o projeto, me dá um oi no direct. Quem ainda não se inscreveu no canal do YouTube, o link está na bio, né, é o Whindersson Moraes Coach. Vai lá, curta, né, comente, passe, compartilhe. São conteúdos de ansiedade, tem a questão de trabalho também agora, mais um pouco, a questão do circuito de filme dia de quarta também, toda quarta, junto com a Simone, que ela é psicóloga, compartilhando aprendizados. Então, assim, tudo isso é criado para que vocês realmente tenham um aproveitamento, que ajude cada um de vocês ou as pessoas que vocês conhecem, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode se sentir à vontade para poder perguntar, né, se tiver alguma dúvida. E desde já eu quero agradecer a cada um de vocês. Poderiam estar em outro lugar, né? Gratidão e parabéns. E que eu possa, né, com essa live ter dado norte, ter orientado em algumas coisas. E quem tiver dúvidas pode me acionar no direct. Eu vou estar aberto para que vocês que eu possa ajudar cada um de vocês o que for preciso, tá? Um forte abraço a cada um de vocês, agradecer novamente, e que vocês tenham uma boa semana, um bom final de semana para cada um de vocês, para a família de vocês, é o que eu desejo nessa semana. Então, um forte abraço, um beijo no coração de vocês, tchau, tchau.